Recentemente a TV Câmara veio até o Senai de Botucatu fazer matéria com um vereador que veio apresentar algumas demandas, mas isso foi em outro quadro. Então por que não falar um pouco desse estudo e formação profissional também no nosso espaço universitário? Então hoje o nosso assunto é o Senai, com o diretor da unidade que vai conversar um pouquinho com a gente nesse primeiro bloco, o Fábio. Obrigado por receber a gente novamente aqui. Não, obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade, Carolina, em poder transmitir e comentar um pouquinho, bater um papo um pouco, falar um pouco sobre a educação profissional, principalmente na região aqui de Botucatu. Esse é o primeiro assunto que eu queria falar, antes de falar do Senai, dessa formação profissional. O que é, afinal, esse ensino profissionalizante, né? Quais as diferenças para o ensino acadêmico, por exemplo, na forma e nos objetivos também? Legal. É importante nós destacarmos a história um pouquinho da qualificação profissional no mundo em geral. No Brasil, a educação profissional ela começa lá em 1900, né? Na era onde nós tínhamos os primeiros passos de uma industrialização no país. Então, se necessitava de uma mão de obra, né, especializada para se começar, então, os trabalhos de ofícios naquela época, né, que era o carpinteiro, que naquela época era o engraxate, era o marceneiro e tudo mais. Então, aquilo foi se desenvolvendo. A qualificação profissional no país, o que acontece? A qualificação ela é um pouco mais direcionada, ela é acertada, ela é assertiva. Ela vai ao encontro das necessidades pontuais das indústrias de uma região. Então, são cursos geralmente com curta duração. Nós introduzimos hoje um curso entre 40 a 160 horas, onde eles estão mais acertados. Os cursos na verdade, cursos técnicos e cursos mais regulares, que nós chamamos, são cursos mais longos no dia a dia, né? São cursos que você tem uma duração anual, você tem um período, passa por um processo, né, do ensino básico, do ensino médio, do ensino técnico, da faculdade, da pós-graduação e aí sim da formação continuada. E adapta mais rápido também, né, esse tipo de ensino. O curso de qualificação profissional, ele é mais assertivo. Por que ele é mais assertivo? Porque todo curso que o Senai elabora, ele formata, ele faz a 4 mãos, na verdade. É um profissional na área da educação, é um profissional na área técnica, são os empresários da região, são os engenheiros e toda uma comunidade daquela determinada tecnologia, onde nós realizamos um comitê tecnológico que nós chamamos e ali então se define o programa de qualificação. Então são cursos que são mais assertivos, né? É a palavra, assertividade, para que você não tenha, na verdade, distorções ou perda de tempo, por exemplo, para uma determinada função. E o Senai, então, ele atua nessa vertente, né, do ensino profissionalizante e ele faz parte do Sistema S. Exatamente. Bem conhecido, mas afinal, o que é o Sistema S? Como que o Senai se insere nele? Boa pergunta, Carolina. O Sistema S, na verdade, não é que ele não existe, né? Na verdade, é uma nomenclatura que está se consolidando no sentido de que todas as entidades que se iniciam com a letra S, né? Então, Senai, Senac, SEST, Senac, SESC, Senar, coincidentemente, iniciam-se com a letra S. Mas, na verdade, cada instituição, que pode se chamar, nós somos uma instituição privada, tem o seu regimento, tem a sua forma de conduzir, tem o seu conselho administrativo, tem o seu conselho consultivo, tem toda uma comunidade na qual ela se direciona, né? Então, o Senai é o Senai, o Senac é o Senac, né? Então, o Sistema S, para a população, tudo que engloba, na verdade, o S, então, se consolidou, deu poucos tempos para cá, né? Sistema S, mas, na verdade, é um conjunto de entidades que se iniciam com a letra S. E cada uma com a sua... Exatamente. E, obviamente, que o regimento, né, o regimento interno também
eu não conheço todas, né, a fundo, mas também ela se caminha pelo mesmo regimento, pela mesma forma olhar. de se trabalhar, pelo mesmo olhar e pelas mesmas regras, né, desse país. Tá certo. E o Senai está aqui em Botucatu desde 1992. Então, vamos contar um pouquinho dessa trajetória. Não dá para falar toda a história, porque são muitos anos, mas alguns pontos principais para o Senai chegar como chega hoje aqui na cidade em 2019. Nossa, essa pergunta é muito bonita de se contar, né? Essa história é muito legal. Em 1980, o empresário Luiz Massa, ele trouxe a Caio para a cidade de Botucatu. E naquele momento você não tinha um sistema, não tinha um Senai na cidade. Mas nós atuamos e vimos com uma unidade móvel, que são as carretas itinerantes que nós apoiamos as regiões, né? E em 91, na verdade, começou-se a tratativa então de que pudesse ter uma parte do Senai vinculada a Bauru para essa região. Então, em 92, nós instalamos o Senai aqui no que nós chamamos hoje no tiro de guerra, né? Em 92, nós começamos as nossas atividades lá, com marcenaria, a parte de usinagem, a metalmecânica, solda, para que, de fato, pudéssemos alavancar a mão de obra na empresa, né? Na Caio, naquela época. E em 91, nós assinamos, então, o primeiro convênio, que na época, essa unidade ela era vinculada ao Senai de Bauru. Né? Em 96, então, nós recebemos o terreno da prefeitura nessa área aqui na Coab 1, onde o Senai se instalou e se denominou Escola Senai Luiz Massa. Né? Isso foi uma coisa muito legal, já fazendo parte da história. Em 2000, com a pujança e o crescimento da cidade, o Senai ele entendeu que nós precisaríamos dar o próximo passo, né? O próximo passo, então, foi realizar um estudo de demanda não só na cidade de Botucatu, como na região. Nós atendemos também 15 cidades da região, né? Então, de 2000 a 2018, foram realizados estudos na parte de ampliação da nossa unidade. E em 2018, né, nós tivemos aí a felicidade de inaugurar uma nova unidade. Nós saímos de 2.500 metros quadrados de área para 8.000 metros quadrados de áreas construídas. Então, praticamente que triplicou essa área na região. Bastante recente, ano passado, inclusive, né? Exatamente. A história ela vem se concretizando, ela vem caminhando e andando para frente, evoluindo. A cidade também, nesse meio tempo, obviamente, vieram várias empresas para essa região, novas demandas surgiram e o Senai entendeu da necessidade, junto com os empresários, obviamente, né, com todo um conselho, prefeitura, empresários e vereadores naquela época, entenderam que precisava ter, então, um upgrade na cidade. E hoje, quais são os cursos que o Senai tem oferecido? Dá uma pincelada, porque eu sei que é bastante coisa e também cíclico durante o ano, né? Exatamente. Então, nós temos hoje, uma gama de oportunidades na escola. Né? Então, hoje nós temos os cursos, vamos começar pelos cursos regulares. Então, os cursos regulares que nós chamamos de cursos de aprendizagem industrial e cursos técnicos, né? Na verdade, hoje nós temos entre cursos técnicos e cursos de aprendizagem industrial 352 alunos que ele passa praticamente o ano todo na escola estudando e se aperfeiçoando. E também nós temos os cursos de qualificação profissional, que nós dissemos no começo da nossa entrevista. São cursos compactados e direcionados para a demanda da indústria. Nós já formamos no primeiro semestre 2.151 alunos, né, na região e principalmente na cidade de Botucatu. E esses cursos, como sempre, atendendo às demandas da indústria, da cidade e da região. Exatamente. Nós, constantemente, nós nos reunimos com os empresários, com os diretores, né, os presidentes das empresas, até mesmo com prefeituras e com vereadores, que nos
alimentam dessas informações e faz com que nós caminhamos para uma demanda, né, de treinamento. Tem alguma coisa que sempre tem uma procura maior? Os cursos, existe sim, Carolina, existe pela característica da nossa região. Nós temos o curso, por exemplo, de chapeador, né? Estruturas metálicas, por exemplo, né? Por quê? Para a gente atender, por exemplo, uma Embraer, atender uma Caio e as outras empresas. Cursos de usinagem, né? Muito focado para atendimento também ao setor aeronáutico. Também temos o nosso curso de soldador. O curso de soldador, praticamente todos os alunos nossos que se formam nessa unidade, não posso afirmar 100%, mas praticamente muitas pessoas, muitos alunos se formam e vão trabalhar na empresa, na Caio principalmente, que é focado ao setor, e outros cursos que estão vindo, né? Outras necessidades. Por exemplo, nós vamos agora trabalhar com uma questão da informática, nós vamos trabalhar, vindo agora o conceito das indústrias 4.0, é um novo conceito de se trabalhar. A unidade também tem um novo desafio, se reestruturar novamente, chamar novamente os empresários, analisar as suas necessidades, expectativas e caminhar sempre modernizando a educação profissional. Nós não podemos parar. E para fazer tudo isso, né, você até citou ano passado que teve essa ampliação, né, aqui da estrutura. Como que está a estrutura do Senai hoje? Essa infraestrutura que ele conta para fornecer todos esses cursos a essa quantidade de alunos? Boa pergunta, Carolina. Nós, hoje, a nossa unidade especificamente, nós estamos num terreno de 24 mil metros quadrados e com 8 mil metros quadrados agora de área construída. Então nós temos hoje, ampliamos em mais de 15 salas de aulas, aumentamos em mais de 20 laboratórios. Nós temos hoje as oficinas com as máquinas, centro de usinagens, os computadores nossos atualizadíssimos, todos os ambientes hoje, graças a Deus e graças ao investimento realizado, as unidades estão totalmente estruturadas, né? Nós temos um corpo docente hoje capacitado, treinado, um corpo docente, um grupo de gestores que estão em todo momento em feiras, né? Em comitês em São Paulo, em comitês onde nós encontramos e entendemos ser necessário para que tragam essas demandas e para que nós entendemos o futuro. O que eu vejo de futuro para a escola é isso, essas questões da digitalização. A digitalização ela está chegando, as empresas, de fato, uma empresa que só era, um exemplo, uma empresa que só trabalhava no setor de solda, ele precisa controlar o seu processo, ele precisa analisar o tempo de trabalho e quanto custa aquilo. Não tem como escapar. Não tem como escapar e precisa de um jovem voltado para essa mentalidade agora dessas questões. A questão digital, redes sociais, né? As empresas também têm que vender o seu produto, têm que se comunicar com o meio, têm que se comunicar com os seus clientes, têm que se comunicar com o mundo. Então, é uma nova geração, no que eu digo, é uma nova indústria, é um novo profissional, né? Nós precisamos ter essa modernização na nossa infraestrutura também. Eu ia perguntar quais são os planos e os desafios para o Senai aqui de Botucatu, mas eu acho que essa questão da modernização, da digitalização, talvez seja a questão principal. Eu acredito que o principal desafio está aí também, né? Obviamente, o desafio nosso é chegarmos em mais indústrias da região, trazer, né, mostrar que Botucatu, na verdade, as empresas podem, né, elas devem vir para Botucatu, ou seja, existe uma estrutura, não só do Senai, mas como outras entidades também que detêm aqui um parque tecnológico. Nós temos o SESI, né, nessa questão da formação do esporte para o próprio profissional, né, que precisa, a gente sempre diz, né, não existe qualidade de vida sem o esporte, mas também não existe qualidade de vida sem o trabalho, né? O lazer e o trabalho, ele anda junto. Então, e Botucatu oferece tudo isso, mas é o ponto que você tocou. E eu acredito que o desafio, e logicamente, novamente falando sobre isso, nós estamos conversando com os empresários e começamos a identificar
sobre essa necessidade dessa formação de um aluno voltado para essas questões digital, né? É sempre no diálogo também. Sempre no diálogo, através de pesquisas, obviamente, mas muito ouvindo os empresários, muito ouvindo os empresários. Cada empresário que vem à nossa escola ou que nós estamos visitando, de fato, a gente sai com uma lição de casa, com um desafio para isso, fazer com que isso se materialize, né? E no futuro. Eu não vejo uma outra saída se nós não avançarmos para isso. A 4.0, ela está vindo, as indústrias têm que se adaptar, elas vão se adaptar. Obviamente, esse é um processo de amadurecimento, mas internet das coisas, Big Data, né, essa questão de digitalização de documentos, controle de processos, análise de clientes e tudo mais, e contato com o cliente, isso faz com que surja uma nova indústria, né? Uma nova indústria, um novo aluno, um novo professor, né? E a cidade, ela é voltada para isso, né? Eu vejo as questões da Unesp, a gente vê o Parque Tecnológico, a gente vê uma comunidade, né? A prefeitura, a gente vê os empresários, os vereadores, de fato, olhando para isso, né? Olhando para essa questão e preocupados com o próximo passo, né, da cidade. É importante isso. E falando desses novos alunos, novos profissionais, dos empresários, enfim, como a população de Botucatu e da região pode procurar o Senai e buscar informações sobre o Senai, além do que a gente já falou aqui hoje? Tem alguma forma de entrar em contato com vocês? Legal, muito boa a sua pergunta, Carolina. Nós temos hoje, obviamente, a nossa página da internet, né, no Senai Botucatu. Nós também hoje investimos muito a nossa comunicação através do Facebook, através do Instagram e através do WhatsApp. Então nós temos o WhatsApp também, nós temos um número voltado para a comunidade. Então hoje a comunicação nós estamos trabalhando e fazendo com que a nossa população se comunique através de um celular. 99% da população botucatuense tem um celular. Obviamente também informações no balcão da secretaria, pelo telefone. Então nós simplesmente estamos ampliando a nossa rede de comunicação. Mas é importante estar atento sim nessas redes sociais. Tá certo. Obrigada, Fábio, por essas informações. Esse foi o Espaço Universitário, ainda está rolando, porque no segundo bloco a gente conversa com uma aluna aqui do Senai, está fazendo um curso de soldador. Então fica aí que a gente já volta. Esse é o Espaço Universitário, hoje falando do Senai. Nesse segundo bloco, como sempre, a gente conversa com uma aluna que faz o curso de soldadora, que é a Tatiane. Tudo bom, Tatiane? Tudo bom, bom dia. Bom dia. A gente veio a gente mudou o cenário, né? A gente estava gravando em outro lugar no primeiro bloco. Explica só pra gente, que lugar é esse que a gente tá? Aqui é a nossa oficina de soldador, que a gente tem os nossos boxes, onde a gente trabalha individualmente e onde a gente coloca em prática o que a gente aprende na nossa teoria em sala de aula. E conta um pouquinho, você faz esse curso de soldador, né? Como você escolheu esse curso? Por que te interessou? Então, o ano passado eu fazia curso de ajustador e chapeador de peças e estruturas aeronáuticas. Enquanto eu fazia o curso, eu conheci esse curso de soldador. Eu conversei com o professor, pedi uma demonstração para ele do curso e ele demonstrou o curso, falou sobre as máquinas e eu me interessei muito. Achei muito legal as máquinas, muita tecnologia e eu quis fazer. Então, esse ano estou amando o curso. Então, não é a primeira vez que você passa aqui pelo Senai? Não, já é o segundo curso que eu faço. E qual que é a sua experiência aqui com a escola? É muito boa, é uma escola que ela sempre está inovando, ela sempre novas tecnologias, então ela nunca para. Então é uma escola muito nova, ela sempre tem máquinas novas, tudo muito organizado. E falando desse curso, né, para quem está assistindo, não entende muito bem o que é um ensino profissionalizante, que a gente já veio falando no outro bloco, o que você aprende? Então, a gente aprende em sala de aula, a gente aprende a teoria de como soldar, como as técnicas de soldagem, né? E a gente aprende desenho técnico, que é onde a gente vai aprender a interpretar o desenho para a gente poder trabalhar. A gente aprende matemática aplicada, que é para a gente poder cortar as peças e medir o cordão de solda.
aprende ciências aplicadas, que é onde a gente vê de onde que vem esse material que a gente está soldando, qual que é a solda para a gente aplicar ali. A gente aprende também na sala como se portar dentro de uma empresa. A gente aprende 5S, que é de organização, a gente aprende a se comportar em questão de horário, comportamento mesmo, toda a ética profissional. Então é bem aliado, teoria, Isso, prática e voltado para o que você vai utilizar depois. A gente aprende a viver dentro de uma empresa. E a rotina, como que é? Então, a gente, quando é na oficina, né, a gente coloca em prática o que a gente aprende na teoria. E o professor está sempre, ele ensina na teoria e traz para a oficina para a gente ver, ter uma noção do que está aprendendo na teoria, para não ficar muito maçante. A gente aprende, sabe exatamente o que a gente está aprendendo lá, porque ele fica trazendo a gente para cá a todo momento. E toda quarta-feira também a gente canta o hino nacional, todo o Senai, em frente à bandeira, antes de começar qualquer rotina. E depois a gente volta para a nossa rotina normal, sala de aula ou oficina. E quais são os seus horários? O horário de manhã a gente entra 8 horas, o nosso intervalo 9h50 até 10h50, entre duas aulas. A gente sai meio-dia. E vocês estavam montando esse cenário para a gente gravar com algumas peças que vocês fazem. O que é isso aqui, então? É tudo o que vocês aprendem a fazer no curso? Isso aqui é os processos, né, de soldagem que a gente vai aprender até dezembro. Até junho, agora o primeiro semestre, foi como fazer cada técnica, como fazer mesmo. E aí o segundo semestre vai ser uma coisa mais como montar conjuntos usando essas técnicas que a gente aprendeu no primeiro semestre. Então, conjuntos, ângulo, essas coisas. E tem alguma coisa que você gosta mais? Eu acho que a parte prática da oficina, porque a gente colocar em prática, porque a gente não sabe, né? A gente chegou aqui sem saber nada, em tão pouco tempo a gente consegue desenvolver um cordão de solda apto a uma empresa. É legal. E você estava contando, esse é o seu segundo curso aqui no Senai, né? Você também faz um outro curso que a gente conversou aqui fora das câmeras, em outro lugar. Você já pensa no mercado de trabalho? Pensa em onde trabalhar, o que vai ser do seu futuro? Sim, eu penso sim. Eu faço um período noturno, faculdade de radiologia na FATEC. E eu penso em unir esses meus cursos com essa faculdade e trabalhar futuramente na área de radiologia industrial. Ou também, ultimamente eu tenho pensado, como um segundo plano, seguir essa área acadêmica e talvez um dia conseguir ser professora aqui no Senai e conseguir passar o conhecimento que um dia o Senai proporcionou para mim. E os outros alunos também estão de olho no mercado? Sim, estão de olho no que vão fazer? Todos eles que têm o Senai como uma responsabilidade e ver um futuro nisso. E, enfim, né? Você contou um pouquinho da sua experiência. Até vou perguntar antes da gente terminar, tem alguma parte mais recompensadora e outra que é um desafio que você sente no dia a dia? Eu acho que é a parte prática mesmo, porque a gente chega aqui sem saber soldar, a gente chega aqui sem saber nada de técnica e a gente consegue em pouco tempo, em 6 meses, a gente já faz uns cordões de soldas apto à empresa. Isso é muito recompensador, porque é muito pouco tempo a gente consegue desenvolver. E já ficou o recadinho, mas para a gente terminar, então, como que você acha que o Senai pode contribuir para a sua formação, tanto profissional como de pessoa? Como que você vê essa experiência para deixar para quem está assistindo? Então, eu acho que assim, para mim, o Senai é um degrau fundamental para minha formação profissional. Porque, como eu disse, meu sonho é trabalhar numa multinacional, trabalhar numa indústria. Então, sem o Senai, seria praticamente impossível eu conseguir esse meu sonho. Então, o Senai é um degrau que eu tenho que passar e eu tendo sempre o apoio do Senai, juntando com a minha faculdade, eu vou conseguir seguir meu sonho e as portas do mercado de trabalho sempre vai estar abertas para mim. Determinada. Sim. Legal. Muito obrigada, Tatiane. Esse foi o Espaço Universitário falando do Senai, agora ouvindo a experiência de uma aluna que está por aqui. Esse vídeo fica na nossa programação e você também o encontra no YouTube. Obrigada e até a próxima!